E olha que interessante aqui. Rosa Weber dá 10 dias para a presidência da República explicar perdão a Daniel Silveira. Outra notícia. Indulto beneficiou José Dirceu, condenado no mensalão no governo Dilma. Relembre. E o filho dele está aqui hoje. Indulto de Temer dá perdão de pena a condenados no mensalão e da Lava Jato. E esses indultos aqui não foram tão polêmicos quanto, né, prezado colega Alberto Neto, quanto que está sendo dado agora a Daniel Silveira. Será que o problema é que tem que ser corrupto e vagabundo para receber o indulto e não acontecer nada? E pergunto aqui, Luiz Lima, o que vai acontecer se o presidente Bolsonaro não responder o STF? Será que o STF vai ousar em descumprir um indulto presidencial, coisa que nunca aconteceu nesse país? E outra coisa também, eu acredito que hoje o sentimento que se tem dentro dessa casa é que Daniel Silveira, caso fosse posto novamente em votação um processo sobre a suspensão do seu mandato, cassação, seja lá o que for, eu não sei se teria voto suficiente não, porque já falei isso daqui. Alguns deputados falavam na Rádio Corredor, nível boato, que a ideia era só dar um susto, que seriam alguns poucos dias. Eu votei contra a prisão do Daniel Silveira, mas estou querendo dizer é que o STF já extrapolou em muito essa sanha persecutória. Se chegar aqui, deputados, se a gente sair na rua aqui, uma pessoa der um tiro na outra, o assassino não pega 8 anos e 9 meses. Em Santa Catarina, eu lembro de um caso que um bandido, um traficante, foi preso em flagrante com a R15 na mão e no dia seguinte saiu na audiência de custódia. E vão prender uma parlamentar por falar. Imunidade parlamentar garantida na Constituição. E relembro aqui, a imunidade parlamentar era: deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. Para o texto, capitão Alberto Neto, ficar ainda mais claro, teve uma PEC em 2001 que inseriu a palavra quaisquer. Então nós somos, civil e penalmente, isentos, né, de qualquer tipo de ação, por quaisquer opiniões, palavras e votos, quer você goste, quer não. E a tacada de mestre para concluir, presidente. Jair Bolsonaro colocou a própria decisão do Alexandre de Moraes no seu decreto de graça a Daniel Silveira. A gente vai querer ver se o STF vai ter a coragem de tentar passar por cima de um indulto presidencial. E eu torço para que isso não ocorra, porque essa instabilidade não é bom para ninguém. Isso daí não é uma briga de um poder contra o outro, não. Todos têm que se ater à Constituição se quisermos viver em harmonia. Muito obrigado, presidente. Nós estamos vendo uma grande discussão, um grande debate sobre a constitucionalidade do indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Pessoas que antes aplaudiam o indulto de corruptos, de vagabundos que foram presos na Lava Jato, questionando a decisão do presidente. Inclusive, a ministra Rosa Weber, vejo uma reportagem aqui que ela dá 10 dias para a presidência da República explicar o perdão a Daniel Silveira. Isso é uma piada, só pode ser uma piada. O presidente da República, ele vai explicar para a ministra Rosa Weber ler o artigo 84, inciso 12 da Constituição, que diz que compete privativamente ao presidente da República conceder indulto, que inclusive já foi concedido por diversos presidentes antes do presidente Bolsonaro. Recentemente, o ex-presidente Temer, concedeu indulto, perdão de pena a condenados no mensalão e Lava Jato. Não houve essa comoção acerca da sua constitucionalidade, embora a indignação da população tenha sido imensa. Também, Dilma, indulto beneficiou José Dirceu, condenado no mensalão no governo Dilma. Relembre, Dirceu e Genuíno foram indultos genéricos que, obviamente, foram feitos para englobar esses dois canalhas que saquearam a nação dos maiores esquemas de corrupção do nosso país, através do partido que promoveu os maiores escândalos de corrupção do nosso país. E também Lula, que deu refúgio a Cesare Battisti, um terrorista que assassinou diversas pessoas na Itália e tinha tido a sua condenação. Inclusive, o próprio STF determinou que ele fosse extraditado e Lula negou essa extradição por ser
uma competência privativa também do presidente estabelecer que se deve ou não extraditar um preso. E aí, eu vejo também hoje uma reportagem em que diz que o judiciário pode julgar indulto de Bolsonaro, diz Moraes. Para contrapor o ministro, eu trago aqui as palavras de um renomado jurista que fala que essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional, é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar. O ato de clemência constitucional não diz respeito à separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo com o devido respeito às posições em contrário na política criminal. É um mecanismo de exceção contra o quê? Aquele que tem competência, o presidente da República, em entender excessos da política criminal genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Esse jurista é nada mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes. Muito obrigado. 8 de junho de 2011, às 10 horas da noite, na parte de trás do prédio que abriga o plenário do Supremo Tribunal Federal, o então advogado Luiz Roberto Barroso sacode vagarosamente uma cópia do alvará de soltura de César Battisti, que lhe chegou às mãos com um sorriso que não lhe cabia no rosto e pergunta para si mesmo e para os advogados de uma equipe que o cercam: e agora? Como se tira uma pessoa da cadeia? Presidente Rosângela, a gente lendo esse trecho da história do nosso país, eu lembro imediatamente do filme Advogado do Diabo, de 1997, estrelado por Keanu Reeves e tendo como ator principal Al Pacino. É normal a gente encontrar advogados com almas amputadas. Não existe prótese para alma amputada, mas está cada vez mais recorrente nós observarmos que 10 ministros do Supremo, de 11 ministros, no julgamento do deputado Daniel Silveira, fizeram com que as suas almas também estivessem amputadas. Eu gostaria de lembrar aqui aos ministros do Supremo que eles não são mais advogados. Eles não recebem apenas de um cliente, ou pelo menos não deveriam receber. Eles recebem do mais simples brasileiro que paga o seu salário, assim como qualquer outro deputado aqui. E quando você exerce o cargo de ministro do Supremo, você não pode ter partido, você não pode se comportar como um partido de oposição. Mas essa casa aqui é culpada. É culpada porque no ano passado, mesmo com mecanismos de punição, autorizamos aqui, na maioria dos deputados, a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. O que ocorreu com César Battisti, mais tarde ganhando o indulto do presidente Lula, do então agora ex-presidiário Lula, quando indultou um assassino confesso de 4 assassinatos, que passou um período longo no nosso país de colônia de férias, e aí o PT, os partidos de esquerda, ficam quietos. Quando deu um indulto a um assassino, não falou-se nada. Mas quando calou um deputado, que teve sim a sua alma amputada por um ministro, refém da sua própria vaidade e da sua própria limitação jurídica, que foi incapaz de encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral da República provocar o Supremo, e não ao contrário. Ministro Alexandre de Moraes, ele se sentiu afetado, ele foi acusado, ele foi acusador, ele foi o juiz, ele foi o provocador, e aí vem o presidente Bolsonaro. Eu peço somente 30 segundos, presidente Rosângela. O presidente Bolsonaro agiu conforme a Constituição, e foi dada a resposta à Câmara dos Deputados. Deputados, nós fomos eleitos pelo povo, nós não fomos escolhidos apenas por uma pessoa. Precisamos mudar o sistema de escolhas dos ministros. Eles não podem ter um mandato vitalício, eles têm que ter um mandato e têm que ter o referendo da própria população.